Ele torceu o braço da esposa grávida até que o estalo do osso quebrou o silêncio do hospital. Ele acreditava que seu dinheiro e poder o tornavam intocável, mas cometeu um erro mortal. Na sala de raio-x, o técnico que viu o braço dela destroçado era seu próprio irmão. Um único olhar para a imagem acendeu sua fúria. Ele ligou para o FBI imediatamente, desencadeando uma tempestade de justiça que começou a destruir o império do milionário. E isso é apenas o começo. A verdade está prestes a ser revelada, e o preço que ele pagará será inesquecível. O som veio primeiro, um golpe metálico e agudo que rasgou o silêncio estéril da ala de ortopedia. Ele ricocheteou nos azulejos brancos e polidos, e ressoou por todo o corredor iluminado onde se alinhavam quartos de pacientes e painéis de radiografias. As enfermeiras ficaram paralisadas em meio ao movimento. Um carrinho de instrumentos tremeu quando alguém o empurrou para o lado. Então veio o grito. Um som alto, cru e instintivo, nascido dos pulmões de uma mulher cujo corpo havia atingido seu limite. Ela apareceu cambaleando, segurando o ventre inchado com uma mão e apoiando o outro braço em um ângulo impossível. O osso sob sua pele sobressaía de uma forma que jamais deveria ser vista em um corpo vivo. Seu rosto havia ficado branco como gesso. O suor e as lágrimas se misturavam em suas bochechas. Ela parecia tentar respirar através do fogo. Suas pernas cediam, mas ela se recusava a cair. De alguma forma continuou avançando, inalando o ar como se cada respiração estivesse coberta de lâminas. Atrás dela, caminhava o homem que havia feito aquilo. Seus sapatos caríssimos batiam no chão com calma. Seu terno preto sob medida permanecia perfeitamente assentado sobre seu corpo atlético. Sua expressão não mostrava pânico, vergonha ou sequer raiva. Era pior, era satisfação. Ele falou com uma voz tão fria que parecia roçar nas luzes brilhantes do teto. Isso vai te ensinar a não me responder. As enfermeiras olharam para ele atônitas. Ele ajeitou o punho de sua camisa como se tivesse apenas corrigido uma funcionária problemática, em vez de ferir sua esposa grávida. Uma enfermeira deu um passo em direção à mulher com as mãos trêmulas. Outra esticou o braço para pressionar o botão de emergência na parede. A mulher inalou de forma tão brusca que sua respiração tremeu no ar. Seu braço esquerdo estremeceu com violência. Seus dedos pendiam sem vida, incapazes de obedecer ao seu cérebro. Ela sussurrou apenas, como se falar custasse toda a vontade que lhe restava. Meu bebê. Ela não terminou a frase. Outro raio de dor a atravessou e ela gritou novamente. Os monitores atrás do posto de enfermagem começaram a emitir bipes mais fortes enquanto o caos se instalava. E tudo estava sendo gravado. Uma pequena luz vermelha piscava na câmera de segurança do teto. A lente observava a cena sem piscar. Registrava cada segundo da crueldade do milionário. Sua voz, o ângulo de seu braço quebrado, a expressão de medo e humilhação marcada em seu rosto. Nada podia ser negado. Nada podia ser distorcido. Nada podia ser apagado. Mas ele parecia não notar a câmera. Ou talvez não se importasse. Homens como ele raramente temem algo. O dinheiro sempre foi seu escudo, sua desculpa, sua arma. Ela mal conseguia se manter de pé. O peso de sua gravidez a arrastava para baixo. Seu braço ferido pendia. Suas respirações eram curtas e desesperadas. Seus lábios tremiam ao tentar pronunciar palavras novamente. Por favor, o bebê. Preciso de ajuda. Uma enfermeira saiu do choque e correu em direção a ela. Segurou-a pouco antes que ela desmoronasse. Várias enfermeiras a cercaram e a guiaram com suavidade para uma cadeira de rodas que surgiu quase do nada. A cabeça da mulher caiu para trás.
Seus olhos se encheram de lágrimas. Agarrou-se ao estômago com a mão sã, sussurrando algo audível apenas para si mesma. O milionário finalmente notou os olhares. Sua mandíbula se apertou. Deu um passo à frente e tentou agarrá-la pelo ombro. Afastem-se. Ela está bem. Está exagerando. A enfermeira o encarou com o queixo erguido. Sua voz foi baixa, mas firme. Senhor! Afaste-se. Ele soltou uma risada curta. Você sabe quem eu sou? Sim. E aquela câmera também sabe quem você é. Afaste-se. As palavras a atingiram com mais força do que qualquer soco. Ele girou em direção à câmera no canto. Seu rosto tremeu. Uma microexpressão de medo cruzou sua fachada controlada antes de desaparecer. As enfermeiras empurraram a cadeira em direção à sala de emergência diagnóstica. A respiração da mulher se tornou mais pesada. Seu braço quebrado estava imobilizado com um suporte improvisado. O milionário tentou alcançá-la novamente. Eu disse que ela está bem. Ele escorregou. É só isso. A mulher estremeceu ao ouvir sua voz. A última faísca de força se quebrou e ela disse com um fio de voz. Você me machucou. A enfermeira assentiu. Nós a ouvimos. Deixe-nos trabalhar. Pela primeira vez, surgiram murmúrios no corredor. Alguns pacientes espiaram. Outros gravavam discretamente com seus telefones. O milionário viu algo se formar. Uma mudança que ele não esperava. Uma multidão que não podia controlar. Tentou consertar a situação. Seu tom se suavizou de forma falsa. Tivemos uma discussão. As emoções estavam à flor da pele. Ela escorregou. Não exagerem. Ela está grávida e está instável. A reação foi imediata. Alguns suspiros. Uma mulher mais velha balançou a cabeça com desprezo. Um jovem murmurou com clareza suficiente. Escorregou. O braço dela está dobrado a 90 graus. Os olhos do milionário se escureceram. Deu um passo, mas a enfermeira bloqueou seu caminho novamente. Sua postura era inabalável. Não havia medo em seu rosto. Senhor, se interferir novamente, a segurança o retirará. Esta área está sob gravação. Tudo foi documentado. Sua calma firme perfurou o ego do homem. Ele se virou e se afastou, murmurando. Olhou para a câmera com a luz vermelha novamente. Sua mandíbula tremeu. Ele sabia o que um vídeo podia causar. Sabia que o mundo podia se voltar contra ele com um único clipe. Mas ele ainda não sabia o pior. Não sabia quem o esperava dentro da sala de diagnóstico. A cadeira entrou pelas portas duplas da sala de raios-x. A respiração da mulher se tornou mais pesada. A dor em seu braço fazia sua visão apagar por momentos. Uma enfermeira colocou um pano frio em sua testa. Você está segura agora. Vamos cuidar de você e do bebê. As luzes se moveram ligeiramente quando um técnico alto com uniforme azul marinho entrou com uma pasta. Seus olhos estavam nos documentos. Então ele levantou o olhar. Ficou totalmente imóvel. Parecia que até as luzes pararam. Seu olhar fixou-se na mulher na cadeira. A pasta caiu de suas mãos. Sua voz saiu entrecortada, cheia de incredulidade e horror. Emma! Ela levantou a cabeça lentamente. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. Michael! Ele se ajoelhou ao lado dela e inspecionou o ângulo grotesco do braço. Sua voz preencheu a sala. Havia dor e fúria misturadas. Quem fez isso com você? Ela engoliu em seco. Seus lábios tremeram. Ele! Ele quebrou. Michael se levantou. Sua expressão mudou completamente. Toda a suavidade desapareceu. Caminhou até a porta, pegou seu telefone e discou um número que nunca pensou em usar, por algo familiar. Sua voz era gelo puro. Aqui é Michael Reyes. Temos uma agressão doméstica contra uma mulher grávida. O agressor está no prédio. Há evidência em vídeo. Enviem agentes imediatamente.
O corredor lá fora parecia prender a respiração. O milionário estava prestes a conhecer o verdadeiro significado do medo. E tudo começou com um braço quebrado, uma câmera piscando e um irmão que não permitiria que sua irmã sofresse sozinha. O corredor em frente à sala de raios-x havia caído em um silêncio não natural. Não era um silêncio pacífico, era um silêncio suspenso, pesado, pronto para quebrar, assim que alguém respirasse muito forte. As pessoas que haviam testemunhado o caos minutos antes permaneciam imóveis, em pequenos grupos dispersos. Seus rostos mostravam uma mistura estranha de choque, incredulidade e uma curiosidade aguçada. Ninguém se atrevia a falar mais alto que um sussurro. Até as luzes fluorescentes pareciam mais fracas, como se o próprio prédio reconhecesse a gravidade do que acabara de ocorrer. O grito da mulher grávida ainda ecoava na mente de quem o ouviu. Alguns estremeciam ao lembrar. Outros olhavam fixamente para as portas fechadas da sala de diagnóstico, temendo o que poderia estar acontecendo lá dentro. O milionário caminhava de um lado para o outro, perto do posto de enfermagem. Seus sapatos brilhantes batiam com impaciência. Sua mandíbula se apertava em um ritmo inquieto. Olhava constantemente para a câmera de segurança, como se tentasse calcular quantos problemas realmente o esperavam. Seus dedos tamborilavam contra o balcão de mármore. Uma enfermeira ousou sussurrar para outra. Sua voz tremia. Ele realmente quebrou o braço dela. Como alguém pode fazer isso com uma mulher grávida? A segunda enfermeira engoliu em seco e respondeu em voz baixa. Eu vi a forma como ele olhou para ela, como se fosse propriedade dele. O milionário lançou um olhar tão afiado que cortou a conversa imediatamente. As enfermeiras se viraram e fingiram revisar documentos. Ele deu um passo em direção à área de diagnóstico, mas parou ao ver um segurança do hospital postado em frente à porta. O guarda permaneceu firme, braços cruzados, expressão neutra, mas clara em sua intenção. A mensagem era simples. Ele não podia entrar. O milionário tentou alisar sua jaqueta, como se esse pequeno gesto pudesse devolver-lhe a dignidade. Inspirou e falou com uma voz cuidadosamente medida. Isso é um absurdo. Eu preciso estar aí dentro. Ela é minha esposa. O guarda não se moveu. Senhor, a equipe médica solicitou que o senhor espere do lado de fora. É pela segurança da paciente e da equipe. Pela segurança da paciente, ela escorregou. O milionário soltou uma risada amarga e forçada. Ela está emocional. Está grávida. Pessoas caem. Sua voz ricocheteou no silêncio. E por um momento ninguém respondeu. A mentira caiu pesada sobre o chão de azulejos. Então alguém respondeu. Uma mulher em pé, ao lado da máquina de vendas, ainda segurando sua sacola de lanches entreaberta, disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Ninguém cai e quebra o braço assim. Nós vimos o que o senhor fez. O milionário girou em direção a ela, a fúria brilhando em seu rosto. Mas antes que pudesse falar, o elevador no final do corredor emitiu um ding. Duas enfermeiras com pastas saíram e imediatamente sentiram a tensão no ar. Afastaram-se em silêncio e se misturaram ao ambiente. Dentro da sala de diagnóstico, Michael permanecia ao lado de sua irmã. Sua respiração tremia. Emma estava deitada na maca acolchoada, com os olhos úmidos e os lábios apertados para conter a dor. Seu braço quebrado descansava em um suporte de imobilização. Ela parecia pequena sob a luz dura, consumida por um medo que tentava desesperadamente esconder. Michael pousou uma mão em seu ombro. Sua voz se suavizou apenas para ela. Você está segura, eu prometo. Os olhos de Emma se entreabriram. Eu não sabia que você trabalhava hoje. Eu troquei meu turno. Ele engoliu em seco. Ainda bem que eu fiz isso. O radiologista entrou na sala
e começou a preparar os protetores. Michael se afastou alguns passos, mas se recusou a sair. Observou cada ângulo da máquina, cada ajuste do painel. Emma gemeu quando o radiologista preparou seu braço. Eu tenho que levantá-lo um pouco para posicionar. A voz do radiologista era suave. Me diga se doer demais. Emma assentiu com os olhos fechados enquanto ele trabalhava. Michael apertou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua voz permaneceu tensa, mas controlada. Com cuidado, ela já sofreu demais. O radiologista assentiu e continuou com delicadeza. A máquina emitiu um zumbido quando o primeiro scan começou. Emma piscou para conter as lágrimas. Sua respiração tremeu. Michael sussurrou. Você não fez nada de errado. Nada. Você me ouve? Ela assentiu fracamente. Seus lábios tremeram. Ele ficou bravo porque eu perguntei sobre uma mensagem de outra mulher. Eu só perguntei. Não gritei. Não o acusei. Eu só perguntei. E então não conseguiu continuar. A dor e a memória se emaranharam dentro dela. Michael inalou devagar, lutando contra o impulso de sair correndo e confrontar o homem que havia feito isso. Em vez disso, puxou um banco e sentou-se ao lado dela. Você nunca mereceu isso. Nunca merecerá. Sua voz falhou. Eu deveria ter estado na sua vida antes. Fora da sala, o silêncio voltou a se adensar. O milionário esfregava as palmas das mãos com ansiedade. Sua respiração acelerou. O suor se acumulava em seu pescoço, apesar do ar-condicionado. Aproximou-se novamente do guarda. Eu preciso falar com ela. Ela vai dizer a vocês que caiu. O guarda não piscou. As imagens médicas falarão mais claramente do que as palavras, senhor. O milionário se aproximou ainda mais. O guarda também avançou. Seus rostos ficaram a centímetros. A tensão estalou entre eles. Senhor, por favor, afaste-se. Você não me diz o que fazer. Se continuar se aproximando, chamarei suporte adicional. Várias pessoas viraram a cabeça. Alguns telefones foram levantados em silêncio. O milionário viu as câmeras e recuou. Passou a mão pelo cabelo, a frustração fervendo sob sua pele. Seu mundo nunca havia escapado de suas mãos tão rapidamente. Dentro da sala de diagnóstico, o radiologista terminou as imagens. Michael se inclinou novamente sobre Emma. Estão enviando as radiografias para o cirurgião ortopédico. Emma assentiu fracamente. E se o bebê... Sua voz falhou. Michael negou e apoiou a mão em seu ombro. O monitor mostra um ritmo estável. Depois farão uma ultrassonografia para confirmar. Mas agora mesmo você está protegida. Nada vai acontecer com você aqui. Emma tomou um fôlego entrecortado. A realidade começou a se estabelecer. O pior não estava mais acontecendo. O pior já havia passado. Agora chegava o que viria depois. Uma batida na porta o sobressaltou. Uma enfermeira espiou a cabeça. Michael, precisam de você lá fora. Os olhos de Emma se arregalaram de medo. Ele está tentando entrar? A enfermeira negou rapidamente. Não, é outra coisa. Michael se levantou e a seguiu. Seu pulso martelava. Empurrou a porta e saiu para o corredor. Todos os olhares se voltaram para ele. O elevador tocou novamente. 2 homens com jaquetas azul marinho saíram. Nas costas, 3 letras amarelas brilhantes formavam um nome inconfundível. FBI. O corredor explodiu em murmúrios. O milionário ficou imóvel. O sangue desapareceu de seu rosto. Michael caminhou em direção aos agentes com passos firmes. As pessoas se abriram ao seu redor. Um dos agentes levantou sua identificação. Michael Reyes, você fez a chamada? Michael assentiu. Sua voz era cortante como uma lâmina. Sim, e o homem que quebrou o braço da minha irmã está ali. Todos os olhares se fixaram no milionário.
Sua arrogância caiu. Sua confiança evaporou. Sua respiração se cortou. A situação não estava mais em suas mãos. O silêncio finalmente se quebrou. E a justiça havia chegado. A presença dos agentes do FBI mudou o ar no corredor. Era como se cada molécula de oxigênio tivesse se afastado do milionário e se reunido atrás dos agentes. Seus passos eram firmes, medidos e perturbadoramente calmos. Esse tipo de tranquilidade que só tem aqueles que possuem toda a autoridade no local. O milionário sentiu isso imediatamente. Sua confiança cambaleou. Suas costas se endireitaram com rigidez, como se tentasse recuperar a postura de um homem que acreditava que nada podia tocá-lo. O primeiro agente parou na frente dele. O segundo deu um passo para o lado, bloqueando qualquer rota que ele pudesse usar para escapar ou se aproximar da sala de diagnóstico. O corredor caiu em silêncio novamente. Até a máquina de vendas pareceu parar de zumbir. "Senhor", disse o primeiro agente, com uma voz baixa e precisa. "Precisamos falar com o senhor sobre um incidente ocorrido hoje neste centro." O milionário ergueu o queixo, forçou um sorriso que parecia ensaiado. "Agentes, tudo isso é um mal-entendido. Minha esposa está emocional. Ela está grávida de 6 meses. Ela tropeçou, caiu e bateu o braço. As pessoas correram e exageraram. Eu lhes garanto que está tudo bem." As palavras caíram vazias, sem calor, sem convicção. Apenas o eco frio de um homem tentando escrever uma realidade que já não existia. O primeiro agente o observou com expressão impenetrável. "Recebemos uma chamada reportando uma agressão de violência doméstica com lesões. Também há vídeo de segurança do hospital que contradiz sua versão. Precisaremos revisá-lo." A mandíbula do milionário se moveu. Soltou uma risada suave, tensa. "Uma chamada. Vídeo. Vocês falam como se fosse algo dramático. Vocês sabem como mulheres grávidas podem ser sensíveis." Ela se assustou. As pessoas a ouviram mal. "Os hormônios complicam tudo." Um murmúrio percorreu o corredor. Alguém fez um som de escárnio. Alguém mais murmurou algo sobre covardes e desculpas. O milionário ouviu. Ignorou. Continuou com um tom mais suave. "Vejam, minha esposa sofre de ansiedade. Ela se confunde facilmente. Eu só queria acalmá-la e ela se afastou. É só isso. Eu lhes garanto que jamais a machucaria, e ela confirmará isso quando se sentir melhor." Os olhos do agente endureceram. "Senhor, múltiplas testemunhas ouviram claramente quando ela disse que o senhor a machucou." Os ombros do milionário se enrijeceram. Moveu a mão com um gesto desdenhoso. As pessoas adoram drama. Alguém grita e todos pensam que sabem o que aconteceu. Não viram direito. Interpretem mal. Parou, olhando ao redor como se procurasse apoio entre pessoas que não desejavam ajudá-lo. Sua voz se tornou mais aguda, com uma borda defensiva. "Além disso, ela tem histórico de desequilíbrio. Já desmaiou antes. Já caiu antes. Isso não é novidade." Uma enfermeira no balcão se virou bruscamente. Levantou uma sobrancelha com incredulidade. "Senhor", ela disse, sem esconder a raiva em sua voz. "Eu a atendi quando ela chegou. Ela caminhava perfeitamente. Respondeu a tudo com clareza. Não desmaiou. Não caiu." Ele a encarou. "Você está enganada." "Não", ela respondeu com firmeza. "Não estou." Os agentes trocaram um olhar sutil. Um olhar que dizia que já tinham ouvido o suficiente. Mas o milionário não havia terminado. O desespero aumentou. Endireitou os ombros e mudou novamente de estratégia. "Vejam, eu dirijo uma grande empresa. As expectativas sobre mim são enormes. Estresse, pressão. Posso falar com firmeza às vezes, mas nunca com intenção de causar dano. Todo mundo discute. Todo mundo levanta a voz. Isso não me torna um abusador." A palavra ficou suspensa no ar.
Abusador, pronunciada pelo único homem que não deveria tê-la dito. Ainda assim, continuou falando, estão me atacando porque sou bem-sucedido. As pessoas adoram destruir quem está na minha posição. Se eu fosse um marido comum, ninguém se importaria se minha esposa tropeçasse. Mas como sou eu, agora há uma investigação. O corredor reagiu novamente. Alguém sussurrou. Ele ainda acha que é por causa de dinheiro. Outra pessoa balançou a cabeça. O milionário apontou para a sala de diagnóstico. Minha esposa dirá a vocês exatamente o mesmo que eu. Ela sabe que eu cuido dela. Sabe que tudo o que eu faço é para o bem-estar dela. Michael deu um passo à frente antes que os agentes respondessem. Seus olhos ardiam. Sua voz cortou a tensão como uma navalha afiada. Tudo o que você faz é por você mesmo. Você tirou o telefone dela. Controlou seus agendamentos médicos. Afastou-a de sua família. A isolou. Isso não é cuidado. É controle. O milionário virou-se bruscamente para ele. Você é o irmão dela. Claro que vai defendê-la. Michael não se moveu. Defendo a verdade. O milionário bufou. Verdade, você mal a conhece. Ela se afastou de vocês. Não fala com a família. Pergunte por quê. Pergunte por que ela os evitou por tantos anos. O rosto de Michael escureceu, mas ele manteve a compostura. Ela se afastou por sua culpa, porque você disse a ela que a julgaríamos, que não a amávamos, porque você precisava tê-la sozinha para destruí-la aos poucos, sem que ninguém pudesse ver. Os olhos do milionário brilharam com raiva. Sua máscara rachou. Por um instante, a violência por trás de sua fachada se revelou. Sua voz baixou para um tom venenoso. Você não tem ideia do que está falando. O primeiro agente deu um pequeno passo à frente. Senhor, o senhor deveria parar de falar se não quiser se incriminar mais. O milionário inspirou e tentou se acalmar. Alisou seu terno. Ajeitou as mangas. Adotou um tom suave, aquele que havia usado por anos para manipular e desarmar. Eu amo minha esposa, disse com falsa ternura. Tudo o que eu faço é por ela. Quando ela se altera, distorce as coisas. Fica emocional. Eu a perdoo sempre, mas hoje ela se assustou e as pessoas interpretaram mal o que aconteceu. Tudo será esclarecido. Ela vai explicar. Ninguém falou por alguns segundos. O silêncio se tornou mais frio. Então, o primeiro agente disse com calma. Senhor, sua esposa está sendo tratada por uma fratura radial, deslocada causada por uma força de torção elevada. Isso significa que alguém torceu o braço dela até quebrar. Pessoas não torcem o próprio braço. O milionário piscou. Suas pupilas se estreitaram. Sua compostura começou a se quebrar. Vamos revisar o vídeo agora, continuou o agente. E quando o cirurgião ortopédico confirmar o mecanismo da lesão, agiremos de acordo. O milionário abriu a boca para objetar, para inventar outra desculpa, para construir outra mentira. Mas nenhum som saiu, porque naquele exato instante, uma enfermeira saiu correndo da sala de diagnóstico. Sua expressão era urgente, sua voz entrecortada. Agentes, o cirurgião ortopédico quer falar com vocês. Diz que precisam ver a radiografia. O milionário engoliu em seco. Algo mudou em seus olhos. O primeiro vislumbre de medo real. Não atuado, não disfarçado. As mentiras começavam a desmoronar. E a verdade, impressa em escala de cinza, em uma tela de raios-x, esperava para expor tudo. A sala de consulta ortopédica parecia mais fria do que o resto do hospital. As luzes brilhantes do teto iluminavam cada canto com uma clareza dura e implacável. Na tela grande montada na parede, a primeira radiografia apareceu com um brilho. A sala se encheu de um resplendor azul estéril. Emma estava deitada em uma maca reclinada. Sua respiração ainda era superficial e seu rosto estava pálido sob a luz implacável.
Michael permanecia ao lado dela com os braços cruzados com força. Sua mandíbula era puro aço. O cirurgião ortopédico entrou com um tablet na mão. Seu rosto mostrava a serenidade profissional de quem viu incontáveis lesões. Mas seus olhos revelavam algo mais. Uma tensão. Uma incredulidade contida. Sua voz foi clara e firme. Isto não é uma lesão por queda. As palavras cortaram o silêncio como uma lâmina. Os agentes do FBI se aproximaram da tela. Michael se endireitou. A enfermeira que segurava o prontuário de Emma inspirou bruscamente. E no corredor, o milionário ficou rígido como se a frase o tivesse atingido fisicamente. O cirurgião tocou na tela e ampliou a fratura. Isto é uma fratura radial deslocada. Podem ver aqui como a ruptura se enrola ao redor do osso. Esse padrão é produzido por uma força de torção, não por um impacto de queda, não por escorregar, não por tentar amortecer uma queda. Ele fez uma pausa, deixando a verdade se estabelecer em todos. Isto foi causado por alguém que torceu o braço dela, violentamente, com força suficiente para superar a resistência muscular. Emma fechou os olhos com força. As lágrimas deslizaram por suas bochechas. Michael apertou a grade da cama com tanta intensidade que seus nós dos dedos ficaram brancos. O milionário finalmente apareceu na porta. Seu rosto estava vermelho de indignação. Isso é um absurdo. Estão transformando um acidente simples em um caso criminal. Minha esposa está emocional. Ela escorregou. Ela mesma torceu o braço ao tentar se segurar. O cirurgião virou-se para ele com uma expressão mais fria. Senhor, ninguém torce o próprio braço com força suficiente para criar uma fratura em espiral. Isso não coincide com uma lesão auto-infligida. Isso coincide com uma agressão. O milionário abriu a boca, mas o cirurgião levantou a mão. Estou apresentando fatos médicos, não opiniões. Os agentes trocaram um olhar. O primeiro falou com calma, uma calma que inquietava. Precisamos ver as gravações de segurança. Michael deu um passo à frente, a voz tensa. Não. Primeiro eles devem registrar o depoimento dela enquanto ela está consciente. Ela precisa falar por si mesma. Emma negou fracamente. O medo tremia em seu rosto. Ele vai dizer que eu menti. Ele sempre diz que eu minto. Michael tocou seu ombro suavemente. Você está segura? Diga o que você viu, o que você sentiu. Deixe a evidência fazer o resto. Os agentes assentiram. Um deles se inclinou ao lado dela, com voz suave, mas firme. Emma, precisamos saber o que aconteceu. A senhora não é obrigada a protegê-lo. Não mais. Seus lábios se entreabriram. Um suspiro quase inaudível escapou. Olhou para Michael, para o cirurgião, para as pessoas que esperavam com paciência, e finalmente para a porta onde seu marido pairava como uma nuvem prestes a estourar. Sussurrou com um fio de voz. Ele me agarrou. Eu perguntei sobre uma mensagem que encontrei no telefone dele. Ele explodiu. Ele torceu meu braço, muito forte, até que eu ouvi um estalo. Eu implorei para ele parar. Ele não parou. As lágrimas caíram mais rapidamente. Sua voz tremia com uma mistura amarga de vergonha e bravura. Ele me disse que eu deveria aprender meu lugar. O corredor explodiu em reações. As enfermeiras ofegaram. Alguém soltou um palavrão. O milionário avançou de repente, a fúria explodindo em seu rosto. Mentirosa! Você está tentando me destruir. Quer me humilhar na frente da lei. Você acha que alguém vai acreditar em você mais do que em mim? O segurança se postou na frente dele. O milionário tentou empurrá-lo. O guarda não se moveu 1 centímetro. Senhor, afaste-se agora! A voz do milionário subiu, áspera e descontrolada. Ela está manipulando todos. Ela faz isso. Cria drama, fica alterada, é instável. Vocês não a conhecem como eu. Cada palavra fazia Emma tremer ainda mais. As lágrimas caíam sem pausa. Michael deu um passo à frente.
Sua voz era puro fio. Não fale com ela. Não olhe para ela. Não diga mais uma palavra. O milionário virou-se para ele. Ela está mentindo. Quer me fazer parecer um monstro porque não consegue lidar com as responsabilidades de ser minha esposa. Um dos agentes avançou em direção a ele com calma e decisão. Senhor, já temos confirmação médica de agressão. Temos testemunhas. Temos vídeo ao vivo. O senhor deveria parar de falar. Eu não vou me calar. O milionário rosnou. Sou eu quem tem tudo a perder. Estão me tratando como um criminoso, quando o verdadeiro problema é que minha esposa é instável. Emma estremeceu como se a tivessem atingido novamente. Esse gesto foi a gota final. O cirurgião se afastou. Coloquem o vídeo. Uma enfermeira abriu o arquivo de segurança na estação dentro da sala. A tela se dividiu em várias câmeras. A do elevador, a da área de triagem. E, finalmente, a mais importante, a câmera do corredor. O momento em que o milionário torceu o braço dela, a sala ficou sem ar. O vídeo foi reproduzido sem som. Isso o tornava ainda pior. A mão dele se fechando em seu pulso, o corpo dela girando, o corpo dela dobrando, sua boca aberta, em um grito silencioso que parecia ecoar nas paredes, suas pernas cedendo, sua mão correndo para o ventre enquanto tentava se segurar. Ele gritando, ela encolhendo-se. O choque se espalhou por cada rosto. O milionário também olhou. Seu rosto perdeu toda a cor. Seus lábios tremeram. Sua voz, antes afiada e forte, tornou-se um murmúrio quebrado. Não, isso não é. Esse ângulo engana. Ela se afastou. Fingiu que eu a agarrei. Mas ninguém o ouvia mais. A verdade estava gravada nos pixels. O agente deu um passo à frente. Senhor, vire-se. Mãos atrás das costas. O milionário ficou paralisado. Sua voz falhou. Não podem me prender. Eu sou a vítima. Ela me provocou. Sempre me provoca. Ela me obrigou. Michael se aproximou. Sua voz tremia de raiva e do peso de tudo o que havia calado por anos. Ninguém o obriga a quebrar os ossos de alguém. Ninguém o obriga a aterrorizar uma mulher grávida. Isso você fez sozinho. Emma virou o rosto. As lágrimas se acumulavam em seus ouvidos. O milionário tentou uma última vez. Eu a sustento. Eu pago por tudo. Ponho um teto sobre a cabeça dela. Ela me deve respeito. O cirurgião bateu o tablet contra o balcão. O som ressoou como um trovão. Respeito se ganha, não se arranca a golpes. O agente repetiu mais firme. Mãos atrás das costas. Agora, os ombros do milionário desabaram. Sua arrogância evaporou. O clique frio das algemas selou seu destino. Enquanto os agentes o escoltavam em direção à porta, ele olhou para ela uma última vez. Sua voz se quebrou. Emma, diga a eles que não é verdade. Por favor, você me deve isso. Ela abriu os olhos lentamente. Havia dor, havia cansaço. E havia uma chama mais forte do que tudo isso. Eu não te devo nada. A porta se fechou. E pela primeira vez desde o grito que havia rasgado o corredor, o ar mudou. Tornou-se mais suave, mais seguro, mais livre. Por vários segundos depois que a porta se fechou atrás do milionário, a sala prendeu a respiração. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Até as máquinas pareceram parar, seu zumbido rítmico desvanecendo-se no fundo. A pressão acumulada durante a última hora começou a se afrouxar aos poucos, como se o ar tivesse sido apertado em um punho e agora se liberasse lentamente. Emma permaneceu imóvel na cama do hospital. Suas pálpebras tremiam, inchadas pelo cansaço. Sua respiração era irregular. As lágrimas secas formavam linhas pálidas sob a luz fluorescente. Ela parecia frágil, quase leve,
como se o menor movimento pudesse desfazer a pouca força que lhe restava. Michael se aproximou e apoiou uma mão na grade. Manteve a voz estável, cuidando de cada palavra para não sobrecarregá-la. Acabou. Ele se foi. Você está segura agora? Eu prometo. Emma assentiu fracamente, mas havia algo mais profundo em seu rosto. Segurança era um conceito novo para ela, um no qual ela ainda não sabia como confiar. Tinha passado muito tempo andando sobre cristais, muito tempo encolhendo-se diante de vozes elevadas, muito tempo desculpando-se por hematomas que nunca causou. Sua mente precisava de tempo para compreender que a ameaça não estava mais ali. O cirurgião ortopédico pigarreou suavemente, quebrando o silêncio sem alterá-la. Precisamos estabilizar bem o seu braço. Depois a levaremos para a unidade de observação materna. Devemos monitorar você e o bebê durante as próximas horas. Uma enfermeira assentiu e começou a preparar os materiais para atá-la. Outra verificou o monitor fetal colocado sobre o abdômen de Emma. Os pequenos batimentos eletrônicos preencheram a sala como uma batida de esperança. O som era constante, forte. O bebê continuava lutando. Michael exalou pela primeira vez desde que havia corrido para a sala de raios-x. Graças a Deus, ele sussurrou. Os lábios de Emma tremeram. O bebê? Ele está bem de verdade? A enfermeira sorriu com suavidade. Sim. O ritmo é estável, mas o estresse afeta ambos. Então, a manteremos em observação. Você fez a coisa certa ao vir quando veio. Emma fechou os olhos por um breve momento. O alívio a envolveu, misturado com exaustão, medo e algo mais. Algo que ela não sentia há muito tempo. Permissão para parar de lutar. O cirurgião se aproximou com uma pasta. Emma, eu preciso te explicar claramente suas lesões. Você tem uma fratura radial deslocada. Requererá redução e imobilização. Você sentirá dor por vários dias. Nós a controlaremos. Mas há algo mais. Emma abriu os olhos lentamente. O quê? Como você está grávida, devemos evitar certos medicamentos. No entanto, sua segurança e a do bebê são gerenciáveis com um tratamento cuidadoso. Trabalharemos com a obstetrícia para garantir que tudo seja feito corretamente. Emma assentiu, com lágrimas se formando novamente. Obrigada. O cirurgião acrescentou. E você precisa saber algo. Estamos apresentando um relatório obrigatório por violência doméstica. A documentação é sólida. Você não será culpada de nada. A lei está do seu lado. Ela engoliu em seco. Tinha ouvido palavras parecidas antes, mas nunca tinham soado tão reais como agora. Lá fora, o corredor começou a se mover com mais liberdade. O pessoal, antes temeroso de falar, agora murmurava com alívio. Uma enfermeira postou-se em frente à porta para impedir a entrada de qualquer pessoa não autorizada. Sua expressão era firme, sem desculpas, protetora. Michael saiu por alguns segundos para se recuperar. Apoiou-se na parede, esfregando o rosto enquanto a adrenalina desaparecia de seu corpo. Uma vida inteira de culpa e preocupação o esmagava. Todos os anos se perguntando onde estava sua irmã. Todas as chamadas não atendidas. Todas as reuniões familiares onde sua ausência era um fantasma. Sussurrou entre as mãos. Eu devia tê-la encontrado antes. A enfermeira próxima o ouviu. Falou com suavidade. Não se culpe. Pessoas na situação dela aprendem a se calar. São isoladas. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Michael assentiu, embora a dor ainda estivesse cravada em seu peito. Dentro da sala, 2 agentes do FBI terminaram de falar com o cirurgião. Depois se aproximaram de Emma novamente. Um deles se ajoelhou ao lado dela, sua voz calma e firme. Emma, estamos aplicando uma ordem de proteção de emergência. Ela tem efeito imediato. Ele não pode se aproximar,
a menos de 100 metros. Não pode ligar. Não pode enviar mensagens. Se ele tentar, nós saberemos. Você entende? Emma piscou lentamente, absorvendo cada palavra. Sim. Obrigada. O agente continuou. Seu depoimento já está registrado. O relatório médico apoia tudo o que você disse. O vídeo confirma a agressão sem nenhuma dúvida. Você não precisa se defender mais. Nós cuidaremos disso. Seus lábios tremeram. Eu tenho medo do que virá agora. Ele assentiu. É normal, mas você não está mais sozinha. Sua segurança é a prioridade. Michael retornou naquele instante. Colocou-se ao lado dela e pegou sua mão. Eu fico com você, pelo tempo que for necessário. Você não vai enfrentar nada sozinha. Os olhos de Emma se suavizaram. Seus dedos apertaram fracamente os dele. Era a primeira vez em anos que ela permitia se apoiar em alguém. Uma enfermeira entrou com novos suprimentos. Colocou uma mão gentil sobre o ombro de Emma. Logo a subiremos para a unidade materna. É tranquila, segura e completamente equipada. Monitoraremos contrações, resposta ao estresse e atividade fetal. Você está no lugar certo. A voz de Emma saiu fraca, quase infantil. Ele virá atrás de mim? A enfermeira lançou um olhar duro para o corredor onde ele havia sido levado minutos antes. Não aqui, não hoje. Nunca mais sem enfrentar consequências. A sala mudou novamente. Foi algo sutil no começo, como uma brisa suave entrando por uma janela. Mas depois se tornou mais quente, mais leve. Era a sensação de um espaço que havia sido limpo do perigo. Um espaço que finalmente podia respirar. Enquanto a equipe médica ajeitava o braço de Emma, Michael observou com uma mistura de assombro e tristeza. Tinha visto pacientes feridos antes, mas isso era diferente. Isso era sangue. Isso era família. O cirurgião ajustou a tala pela última vez. Faremos novas imagens após a redução para confirmar o alinhamento. Você precisará de consultas de acompanhamento durante as próximas semanas. Emma sussurrou. Poderei segurar meu bebê quando chegar a hora? O cirurgião sorriu com calor. Sim, você vai sarar. E poderá segurar seu bebê sem perigo. Ela fechou os olhos, deixando que as palavras a envolvessem. Minutos depois, 2 maqueiros entraram com uma cama de transferência. A enfermeira sorriu. Pronta para subir, querida. Emma assentiu. Michael caminhou ao lado da cama enquanto a levavam em direção ao corredor. O pessoal se afastou para abrir caminho para eles. Alguns ofereceram sorrisos de apoio. Outros murmuraram seu desejo de que ela ficasse bem. Pela primeira vez desde que havia entrado no hospital, ninguém a olhou com julgamento. Ninguém exigiu silêncio. Ninguém minimizou sua dor. Ela não era mais invisível. E enquanto a cama passava em frente ao elevador, Emma olhou para o fundo do corredor onde seu marido havia sido levado. Em vez de medo, algo novo brilhou em seus olhos. Algo pequeno, mas indubitavelmente vivo. Força. Estava apenas começando. As portas do elevador se fecharam atrás da maca de Emma, mas o caos lá fora não parou. Na verdade, intensificou-se. Assim que o milionário foi escoltado pelo corredor algemado, telefones apareceram por toda parte. Alguns gravavam discretamente. Outros filmavam abertamente, com mãos trêmulas e olhos arregalados. Em menos de 30 segundos, o primeiro vídeo chegou à internet. Em 90 segundos, as reproduções eram contadas por milhares. E quando os agentes o levaram pelo hall principal, o clipe já havia se tornado viral. O pessoal de segurança do hospital tentou controlar o fluxo de pessoas, mas era impossível. Os rumores sussurrados se transformaram em murmúrios altos que se espalharam por cada sala de espera. Os visitantes se inclinavam sobre as cadeiras
para mostrar o vídeo uns aos outros. As enfermeiras ofegavam em frente às suas telas, entre uma ronda e outra. Os médicos paravam de repente para ler as manchetes que inundavam as redes sociais. Milionário torce o braço da esposa grávida. Quebrou o braço dela por responder. Capturado pela câmera de segurança do hospital, cada manchete batia mais forte que a anterior. O vídeo se espalhava como fogo, levado pela indignação e incredulidade. Os comentários abaixo eram furiosos. As pessoas exigiam justiça. As pessoas exigiam sua prisão. As pessoas exigiam proteção para Emma. E em questão de minutos, essas exigências foram cumpridas. O milionário sentiu o impacto primeiro. Enquanto atravessava o hall, ele entendeu o que estava acontecendo. Uma enfermeira perto da entrada o reconheceu e se enrijeceu. Um visitante se levantou com o telefone já apontando para ele. Alguém sussurrou. É ele. Outra pessoa murmurou. Monstro. Os agentes apertaram a formação ao seu redor, mas o dano estava feito. Cada passo adicionava outra camada de humilhação. Seu rosto aparecia em todas as telas. Os televisores do hospital mostravam manchetes de última hora. O clipe se repetia incessantemente nas redes, acompanhado de comentários. Alguns o desaceleravam para mostrar o instante exato em que sua mão quebrava o braço de Emma. Outros congelavam a imagem do rosto de Emma, capturando seu terror com uma clareza impossível de negar. Os agentes chegaram ao veículo policial do lado de fora. Ele tentou falar, mas a voz lhe tremia. Não podem permitir que isso vaze. Minha carreira, minha empresa. Tudo o que construí, isso vai me destruir. Um dos agentes fechou a porta sem responder. Dentro do hall, a multidão crescia. Uma mulher com um filho pequeno murmurou: tomara que o prendam para sempre. Um homem de 70 anos balançou a cabeça e disse: ninguém jamais deveria tocar em uma mulher grávida. Uma adolescente secou as lágrimas enquanto repetia o clipe em seu telefone. As pessoas não precisavam de contexto. A verdade era visível quadro a quadro. Lá em cima, Michael estava em frente ao novo quarto de Emma na unidade de observação materna. Olhou para o telefone apenas uma vez e ficou gelado ao ver o vídeo viral em todas as plataformas. Suas mãos tremeram. Uma mistura de raiva e alívio. Raiva pelo que ela havia suportado. Alívio porque o mundo finalmente via. O mundo finalmente acreditava nela. Uma enfermeira se aproximou com suavidade. Ela está descansando. Os médicos querem que ela fique tranquila e monitorada. Não mostre nenhum vídeo a ela ainda. Ele assentiu com a mandíbula apertada. Eu não vou. Ela não precisa ver nada disso. Mas o eco da internet se infiltrava por todo o hospital, sem a necessidade de telas. As pessoas sussurravam o nome de Emma com simpatia, não com julgamento. Falavam de sua bravura, de como era incrível que alguém pudesse causar tanto dano, de como estavam orgulhosos por ela ter falado. Michael se aproximou da janela que dava para o quarto dela. Emma estava recostada de lado, seu ventre subindo e descendo suavemente. A tala descansava sobre um travesseiro. Um cobertor leve cobria suas pernas. Seu rosto, embora pálido, parecia em paz pela primeira vez em todo o dia. Sussurrou através do vidro. Você não está mais sozinha. Lá embaixo, a humilhação do milionário continuava a aumentar. O carro policial se afastou da entrada, mas nem mesmo os vidros fumê puderam esconder a realidade. Alguém gravou um vídeo dele dentro do veículo, com a cabeça baixa e as algemas brilhando sob as luzes da rua. O clipe chegou à internet em menos de 1 minuto. Ele abriu o telefone dentro do carro, apenas para ver como as notificações explodiam como uma tempestade. Chamadas dos membros do conselho. Investidores. Sua equipe de relações públicas implorando por explicações.
Apresentadores de notícias discutindo o vídeo, comentaristas o condenando, usuários anônimos enviando ameaças. Seu império estava rachando em tempo real. Cada alerta, uma nova fratura. Ele jogou o telefone no assento e respirou ofegante. Isso não pode estar acontecendo, mas estava acontecendo. E era só o começo. Na unidade de Emma, 2 enfermeiras conversavam em voz baixa ao lado do balcão. Acabaram de transmitir a história em 3 canais de notícias. O bebê dela está estável, mas ela deve estar apavorada. Pelo menos agora está segura, e o irmão está com ela. Michael as ouviu. Quis agradecer, mas a voz falhou. Tudo o que acontecia ao seu redor parecia irreal, rápido como um tornado, violento como um terremoto, mas totalmente merecido. Uma batida suave em seu ombro o fez girar. O agente do FBI de antes se aproximava com expressão serena. Senhor Reyes, estamos preparando declarações para a imprensa. Sua história já é pública, mas protegeremos a identidade dela o máximo possível. Michael assentiu. Obrigado, o agente acrescentou. Este nível de atenção viral pode ser avassalador. Quando ela acordar totalmente, pode se sentir exposta ou assustada. Permaneça com ela. Ela vai precisar. Michael engoliu em seco. Eu não vou deixá-la. Dentro do quarto, um monitor emitia bips constantes. Emma se moveu levemente em seu sono, alheia ao caos fora de sua porta, alheia aos milhões de desconhecidos que haviam visto sua dor, alheia à onda de justiça que avançava em sua direção. Ela só conhecia a calma, a primeira calma que sentia em anos. O mundo tinha voltado seus olhos para ela, não com julgamento, mas com apoio. A verdade não estava mais enterrada sob o medo. Estava sendo transmitida por toda parte. E ao cair da noite sobre o hospital, uma coisa ficou clara. O império de seu marido estava desmoronando, mas a força de Emma estava despertando. A unidade de observação materna estava silenciosa. Não em paz, mas silenciosa, do modo como uma tempestade fica imóvel antes de atacar novamente. As luzes suaves brilhavam sobre a cama de Emma. O monitor cardíaco marcava batidas constantes. O sensor fetal emitia pulsos suaves que preenchiam o quarto com uma promessa frágil. Tudo ao seu redor parecia delicado, como se um único suspiro errado pudesse quebrar a calma que ela finalmente havia encontrado. Emma piscou lentamente ao começar a acordar. Seus olhos se abriram com movimentos pequenos e cautelosos. Olhou ao redor, desorientada, mas a salvo. Michael estava sentado na cadeira ao lado dela, com os cotovelos sobre os joelhos e a cabeça baixa. Não tinha dormido. Não tinha se movido. Só se levantou quando ouviu sua voz sussurrando seu nome. Michael. Ele levantou a cabeça imediatamente. Seus olhos se suavizaram. Estou aqui. Você está bem? Emma engoliu em seco. Sua garganta ardia. O que aconteceu depois que o levaram? Michael hesitou por alguns segundos e depois respondeu com delicadeza. O mundo viu o vídeo. Ele está sob custódia. A investigação começou imediatamente. Você está protegida agora. Emma fechou os olhos enquanto o alívio a percorria, mas o peso do medo ainda permanecia sob suas costelas. E o bebê? Está tudo normal? Michael se levantou e pegou sua mão sã. O bebê é forte. Os médicos são muito cautelosos. Monitoram cada leitura. Por isso precisamos mantê-la tranquila. Quase como se tivesse sido chamado, o especialista em obstetrícia abriu a porta. Segurava um tablet e carregava a expressão tensa de quem chega preparado para oferecer consolo e verdade ao mesmo tempo. Aproximou-se de Emma e falou em um tom suave, mas firme.
A senhora experimentou um nível significativo de estresse e trauma hoje. Os hormônios do estresse podem afetar o bebê, então estamos monitorando de perto. Até agora, seu filho está estável, mas continuaremos controlando o movimento fetal e a frequência cardíaca durante toda a noite. Emma assentiu devagar. Eu vou ficar quieta. Farei o que for necessário. A doutora sorriu com apoio. Muito bem, mas há algo mais que você precisa saber. Michael se enrijeceu levemente. Emma prendeu a respiração. A doutora abriu as imagens de raios-x em seu tablet. Sua fratura é grave. É uma fratura radial em espiral deslocada. Este tipo de ruptura raramente é acidental. Normalmente é produzida por uma força de torção significativa. A doutora olhou diretamente para Emma. A senhora não poderia ter causado isso a si mesma, e não poderia ter feito isso ao cair. A garganta de Emma se apertou. Eu sei. A voz da doutora se tornou mais pesada. Este nível de força poderia ter causado lesões adicionais no ombro ou no pulso. Faremos mais estudos quando o inchaço diminuir. Em seguida, continuou revisando os dados. Também faremos análises de sangue. O trauma pode elevar o cortisol e a adrenalina. Precisamos garantir que esses níveis voltem ao normal. O estresse sustentado pode afetar a oxigenação fetal. O coração de Emma encolheu. Me diga, por favor, que ele ou ela está a salvo. Até agora? Sim, repetiu a doutora. Mas devemos mantê-la afastada de qualquer coisa que aumente sua frequência cardíaca ou cause pânico. Emma assentiu. Ela entendeu imediatamente. Abaixou o olhar. Sua voz se tornou um sussurro. Ele era a única coisa que me assustava. A doutora trocou um olhar com Michael. Depois se aproximou um pouco mais e colocou uma mão suave no ombro de Emma. Ele está legalmente proibido de se aproximar da senhora. A ordem de proteção está em pleno efeito. Ele não pode entrar no hospital. Não pode ligar. Não pode enviar mensagens. Se ele tentar, o FBI saberá antes de você. Emma parecia aliviada e assustada ao mesmo tempo. Ele ficará furioso. A voz de Michael endureceu. Que fique furioso. Ele não tem mais acesso a você. A doutora acrescentou. Você deve saber outra coisa. A violência doméstica durante a gravidez é considerada um fator de alto risco, tanto médica quanto legalmente. Seu caso será levado muito a sério. O fato de a lesão ter ocorrido em um hospital, com vídeo e múltiplas testemunhas, significa que o Estado processará de forma agressiva. Emma fechou os olhos, oprimida. As lágrimas pressionaram contra seus cílios. Eu nunca quis isso. Eu só queria paz. Michael se inclinou em direção a ela. Você merece paz. E ele atirou de você. Quando a doutora saiu, uma enfermeira entrou para verificar os monitores. Dedicou um sorriso caloroso a Emma. Só estamos monitorando tudo. Seu bebê parece forte. Emma sussurrou. Obrigada. A enfermeira mediu sua pressão arterial e franziu levemente a testa. Ainda está alta, mas é normal. Vai baixar quando você descansar. Emma assentiu, respirando lentamente para controlar a ansiedade. Sentiu a mão de Michael apertando a sua com suavidade. Ela apertou de volta. Lá fora, o mundo se movia de outra forma agora. As enfermeiras falavam em voz baixa quando mencionavam o caso dela. Os médicos caminavam com mais cuidado perto do quarto dela, como se qualquer ruído pudesse quebrar sua estabilidade frágil. Até os visitantes suavizavam o tom ao ver o nome dela na porta. Todos sentiam o peso do que ela havia vivido. Dentro do quarto, Emma murmurou algo tão baixo que Michael quase não ouviu. Eu pensei que podia aguentar. Eu pensei que podia mantê-lo calmo. Eu pensei que se eu ficasse em silêncio, ele pararia algum dia. A voz de Michael falhou. Ele nunca ia parar. Estava escalando, e hoje ele cruzou uma linha da qual não pode voltar. Ela engoliu em seco. Eu o amei.
Eu acreditei quando ele disse que mudaria. Michael negou devagar. Ele não amava você. Ele possuía você. E há uma grande diferença. A respiração de Emma tremeu. A verdade doía porque era real. A enfermeira terminou de atualizar o prontuário e apagou as luzes. Descanse, disse suavemente. Os dois precisam. Emma assentiu. O som rítmico do monitor fetal preencheu o quarto novamente. Enquanto caía lentamente no sono, sussurrou o pensamento que teve medo de dizer em voz alta. Eu não sei quem eu sou sem ele. Michael apoiou a testa na borda da cama e respondeu em voz baixa. Você é minha irmã, e você é a mãe de uma criança que precisa de você. Isso é o que você é. O resto virá depois. Emma respirou devagar. Com cuidado. O quarto vibrava com a maquinaria suave que mantinha ambas as vidas a salvo. Pela primeira vez em anos, sentiu o calor de um mundo onde alguém a protegia em vez de a machucar. E enquanto a noite se aprofundava, uma verdade pousou sobre ela como um cobertor. Finalmente estava do lado de quem queria vê-la viver. A noite caiu sobre o hospital, mas o prédio continuava a pulsar com seu próprio ritmo elétrico. Os monitores emitiam bipes. Os carrinhos rolavam suavemente pelos corredores. As vozes deslizavam entre as portas entreabertas. No entanto, o quarto de Emma se mantinha como uma pequena ilha de silêncio, onde cada som parecia amplificado pelo peso do que havia acontecido. Suas respirações eram lentas, cuidadosas e irregulares. Michael estava sentado ao lado de sua cama, observando o movimento de seu peito como um guardião que se recusa a piscar. Horas se passaram e nenhum dos dois conseguiu dormir. O trauma tinha a capacidade de manter a mente acordada muito depois que o corpo cedia ao esgotamento. Os dedos de Emma se moviam levemente sobre o cobertor, como se seus sonhos arrastassem ecos do medo do qual ainda não havia escapado. Michael notava cada movimento, e cada um deles enrijecia algo dentro dele. Finalmente se levantou e saiu para o corredor tênue. Suas mãos tremiam um pouco enquanto as esfregava uma na outra. O cansaço em seus ossos era profundo, mas algo ainda mais forte o mantinha de pé. A responsabilidade, a fúria, a determinação, tudo girando dentro dele como uma tempestade. Uma enfermeira se aproximou em silêncio. Precisa de alguma coisa? Michael balançou a cabeça. Não, só precisava de um momento. Ela assentiu com compreensão. Seus sinais vitais estão melhorando. Ela está se estabilizando. O que ela mais precisa é de descanso. Michael exalou devagar, e a tensão em seus ombros cedeu ligeiramente. Obrigado por tudo o que fizeram hoje. A enfermeira tocou suavemente seu braço. Famílias como a sua tornam nosso trabalho mais fácil. Ela tem sorte de o ter encontrado. Ele engoliu em seco. Eu devia tê-la encontrado antes. A enfermeira negou com firmeza. Os abusadores isolam. É isso que eles fazem. Garantem que suas vítimas sejam difíceis de alcançar. O fato de você estar aqui agora é o que importa. Se Michael assentiu, embora a culpa continuasse pesando em seu peito. Retornou ao quarto e observou Emma dormir. Seu rosto, mesmo em repouso, ainda mostrava vestígios do medo. No entanto, debaixo deles havia uma nova suavidade, uma que não podia ter existido sob o controle de seu marido. Uma batida suave soou na porta. Michael se virou e viu um dos agentes do FBI de antes. Posso entrar? Michael assentiu. Ambos se moveram para o canto do quarto. Falando em voz baixa, o agente disse: seu depoimento coincide com as provas e os relatórios médicos. O vídeo confirma tudo, mas há algo mais que precisamos discutir. Michael se enrijeceu. O quê? Nós revisamos o telefone dela. O que sobrou dele? Sem chamadas, sem mensagens, sem aplicativos. Ele apagou tudo,
Controlava o acesso dela. Este padrão coincide com um comportamento coercitivo de longo prazo. A garganta de Michael se fechou. Ele tirou a identidade dela. Sim, e precisamos reconstruí-la. O agente fez uma pausa, estudando seu rosto. Ela precisará de apoio. Muito. Não apenas médico ou legal. Emocional também. Este tipo de isolamento leva tempo para ser revertido. Michael assentiu com firmeza. Ela terá. Ela me tem. Tem a nossa família. Nunca voltará para ele. O agente olhou diretamente para ele. Então começamos com um corte total, sem contato, sem acesso, sem brechas legais. A mandíbula de Michael endureceu. Algo de aço brilhou em seu olhar. O que for preciso. O agente lhe entregou um pequeno cartão. Este é o número direto da divisão de violência doméstica. Se algo acontecer, qualquer coisa, ligue. Michael guardou o cartão no bolso. Obrigado. O agente saiu em silêncio. Michael fechou a porta e voltou para o lado de Emma. Pegou sua mão com cuidado, evitando mover a que estava imobilizada. Ela se moveu ligeiramente. Suas pálpebras se levantaram pela metade. Alguém veio? Apenas um dos agentes, respondeu Michael suavemente. Tudo está avançando. Tá. Estão protegendo você. Emma engoliu em seco. Eu nunca pensei que alguém voltaria a me proteger. A voz de Michael se tornou quase um sussurro. Você não precisa pensar sozinha nunca mais. Ela piscou lentamente, como se a própria ideia fosse estranha. Ele dizia que ninguém se importava com o que acontecesse comigo, que eu não tinha ninguém. Michael inclinou a cabeça em direção a ela. Ele mentiu para te quebrar. É isso que ele faz, mas ele não pode mais falar por você. Ela exalou tremulamente. Eu não me lembro de quem eu era antes de tudo isso. Está tudo bem, ele disse com ternura. Nós a encontraremos, juntos. O quarto voltou a se encher de silêncio. Não era um silêncio pesado. Era um silêncio que curava. Depois de um momento, Emma sussurrou. Michael, você acha que ele tentará voltar por mim? Não enquanto eu estiver aqui, ele respondeu sem hesitar. E não com o FBI envolvido. Ela assentiu levemente, agarrando-se à sua segurança como a um salva-vidas. Eu não quero que ele se aproxime do bebê. Nunca. A mão de Michael apertou a dela um pouco mais. Ele não vai. Seus olhos se suavizaram. Obrigada. Por quê? Por estar aqui. Por assumir o controle quando eu não podia. A voz de Michael falhou. Você foi forte hoje. Mais forte do que você pensa. Emma deixou cair a cabeça no travesseiro. Estou cansada de ser forte. Então descanse, ele murmurou. Eu serei forte por nós dois. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, Emma caiu em um sono mais profundo e tranquilo. Seus ombros relaxaram. Sua respiração se tornou mais lenta. O quarto mudou de sensação. Tornou-se mais quente, mais protegido. Michael se ajeitou em sua cadeira, sem desviar o olhar dela. Ele não se sentia mais impotente. Não era mais o irmão que chegou tarde. Tinha colocado seu corpo entre ela e o monstro que a quebrou. E continuaria ali. A tempestade havia tirado tudo de Emma. Mas agora, a tempestade pertencia a ele. E ele não pensava em recuar. O carro policial que transportava o milionário mal havia chegado à delegacia quando a segunda onda de consequências caiu sobre ele. Seu telefone, confiscado na entrada, continuava a vibrar dentro da sacola de evidências com notificações constantes, chamadas perdidas de membros do conselho, mensagens urgentes de investidores, alertas da equipe de crise de sua empresa. Cada vibração sinalizava outro fragmento de seu mundo desmoronando. Ele estava sentado na sala de detenção, com os pulsos ainda vermelhos pelas algemas, o cabelo despenteado e os olhos movendo-se de um lado para o outro,
como um animal encurralado. Horas antes, ele havia entrado no hospital como um homem poderoso, um homem que controlava tudo, um homem que acreditava que podia torcer o braço de sua esposa e torcer a verdade na mesma respiração. Agora estava sob luzes fluorescentes que revelavam cada rachadura de sua falsa confiança. Um detetive entrou com uma pasta grossa. Não disse nada no início. Colocou a pasta sobre a mesa, puxou uma cadeira e sentou-se. O silêncio se estendeu até que o milionário explodiu. Você vai me dizer o que é este circo? Eu exijo meu advogado. Exijo que removam esse vídeo. Minha reputação está sendo destruída por um mal-entendido. O detetive abriu a pasta lentamente. Dentro havia capturas de tela, imagens das câmeras do corredor, fotos do braço de Emma, a radiografia, o boletim de ocorrência, o relatório médico. Em seguida, deslizou uma folha em direção a ele. Esta é a lista de acusações. Violência doméstica com lesões graves. Agressão agravada a uma mulher grávida. Controle coercitivo. Manipulação de testemunhas. Possível obstrução. Considerando a exclusão do conteúdo do seu telefone e dependendo dos resultados sobre o estresse fetal, mais acusações podem ser adicionadas. O milionário olhou para a folha como se estivesse escrita em outro idioma. Isso é um absurdo. Eu não sou um criminoso. Eu cuido dela. Eu sou quem a sustenta. O detetive se recostou na cadeira. A câmera diz o contrário. O peito do milionário se agitou. Minha esposa me defenderá. Ela sempre o faz. A sobrancelha do detetive se levantou. Desta vez, não. No hospital, Emma dormia tranquila, enquanto o mundo lá fora se movia como uma tempestade. Michael saiu para o corredor para atender a uma ligação de sua mãe, que chorava de alívio ao saber da verdade. As enfermeiras sussurravam atualizações. Os médicos revisavam resultados. Os agentes do FBI coordenavam com a polícia local. Os canais de notícias transmitiam a história sem pausa. As redes sociais explodiam com hashtags pedindo justiça. Grupos defensores emitiam comunicados condenando a agressão. Até políticos opinavam sobre o caso. O império do milionário desmoronava em tempo real. E Emma ainda não havia dito uma única palavra em público. Uma assistente social entrou na unidade de observação materna com panfletos, documentos e um sorriso suave. Aproximou-se da cama no momento em que Emma começava a acordar. Emma, estou aqui para ajudá-la com os próximos passos. Isso inclui planos de segurança, proteção legal e recursos de apoio. Emma piscou lentamente. Eu não quero que ele se aproxime de mim ou do bebê. A assistente social assentiu. Ele não vai. A ordem de restrição está ativa. As autoridades garantirão sua proteção. Michael se aproximou e sentou-se ao lado de sua irmã. Escutava com atenção enquanto a assistente social continuava. Também estamos coordenando com os promotores. Ele será acusado mesmo que você não queira testemunhar. As provas falam por si. Emma engoliu em seco. Eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Michael se inclinou em direção a ela. Ele causou isso. Não você, a assistente social acrescentou. Você tem opções de abrigo de emergência, terapia e assistência legal. E seu irmão poderá participar em cada passo, se assim o desejar. Emma assentiu. Sua voz tremeu, mas carregava uma força silenciosa. Eu o quero aqui, fora do quarto. 2 agentes do FBI revisavam mais imagens do dia, confirmavam horários, registravam depoimentos de testemunhas, documentavam cada detalhe meticulosamente. Um deles murmurou. Ele não tem como escapar. Não com tanta evidência. O outro assentiu. Este caso está blindado. Na delegacia,
O milionário perdia a paciência. Bateu na mesa com a palma da mão. Eles não entendem. Estou sendo atacado. Eu sou uma figura pública. Isso é um ataque à minha imagem. O detetive manteve a calma. Sua imagem está no vídeo. Talvez o senhor devesse olhar para ele com atenção. Empurrou um tablet em direção a ele e reproduziu as imagens novamente. O milionário desviou o olhar em questão de segundos. O ângulo engana. Eles não entendem como os relacionamentos funcionam. O detetive entrelaçou os dedos. Sim, eu entendo. O senhor feriu uma mulher que confiava no senhor. Uma mulher grávida. E agora enfrenta as consequências. A respiração do milionário se tornou irregular. Puxou a gola da camisa. O suor escorreu por sua têmpora. E agora, o que acontece? O detetive fechou a pasta. O senhor passará a noite aqui. Amanhã será apresentado ao juiz. Não espere um processo fácil, considerando as acusações, a viralidade do caso e a gravidade da agressão. O rosto do milionário desabou. Pela primeira vez, o medo substituiu sua arrogância. No hospital, o monitor de Emma emitia bips constantes. Ela olhou pela janela, com as luzes da cidade brilhando ao longe. Algo dentro dela mudou. Ainda estava com medo. Ainda estava frágil. Mas não se sentia mais presa. Não estava mais silenciada. Não estava mais possuída. Sussurrou. Não para Michael ou para a enfermeira, mas para si mesma. Ele não pode mais me controlar. As palavras flutuaram suavemente pelo quarto. Uma declaração? Um começo? Michael apertou sua mão com carinho. Você está livre, Emma. E pela primeira vez, ela acreditou. A manhã chegou em silêncio, deslizando entre as persianas do hospital em finas linhas douradas, que se estendiam sobre o cobertor de Emma. O caos da noite havia desaparecido em uma calma dolorosamente tranquila. As máquinas zumbiam suavemente. O monitor fetal marcava um ritmo constante. Pela primeira vez no que pareciam anos, Emma acordou sem ouvir a voz dele, sem passos percorrendo o corredor de sua casa, sem acusações, sem ordens frias disfarçadas de preocupação. Apenas o murmúrio baixo das enfermeiras e o som abafado de rodas avançando sobre o chão polido. Abriu os olhos lentamente. Michael estava novamente ao seu lado, reclinado na cadeira com os braços cruzados. Parecia exausto, mas com uma serenidade que ela nunca havia visto nele. Assim que ela se moveu, ele se levantou. Bom dia, ele disse em voz baixa. A voz de Emma soou suave. É mesmo de manhã? Ele assentiu. Você dormiu quase 6 horas, sem acordar. Emma piscou, descrente. Eu não me lembro da última vez que dormi sem acordar assustada. É porque você está segura finalmente, respondeu Michael, e ele não voltará a se aproximar de você. Emma respirou fundo. O ar saiu trêmulo. Eu continuo pensando que vou ouvi-lo entrar, que ele vai abrir a porta de repente. Michael negou com firmeza. Ele está em uma cela. O FBI impôs restrições adicionais para evitar qualquer contato. Há agentes neste andar. E o hospital fechou o acesso ao seu quarto. Ele não pode mais tocar em você. Emma olhou para o braço imobilizado. Os hematomas haviam escurecido durante a noite. O inchaço ainda estava alto. Era doloroso e surreal ao mesmo tempo. Parece estranho, ela sussurrou. Estar segura porque alguém o deteve, não porque eu me convenci de que ele pararia. Michael se inclinou em direção a ela. Você não terá que se convencer nunca mais. Uma batida suave interrompeu suas palavras. A especialista em obstetrícia entrou com um sorriso caloroso. Bom dia, Emma. Como você se sente hoje? Emma hesitou. Melhor, eu acho. É normal, disse a doutora. A frequência cardíaca do bebê esteve estável a noite toda. Não houve contrações. Não houve sinais de estresse. Você suportou uma quantidade enorme de trauma. E mesmo assim,
protegeu seu filho. Emma exalou lentamente. Então meu bebê realmente ficará bem? Com descanso e cuidado adequados, sim, a doutora assegurou. Nós a manteremos em observação por mais um dia, talvez 2, para garantir que seus níveis se estabilizem. Depois, coordenaremos atendimento ambulatorial e terapia para trauma. Emma assentiu. O alívio suavizou toda a sua postura. A doutora continuou. Eu também preciso revisar seu plano de alta. As autoridades coordenarão conosco para garantir uma transição segura. Você não voltará para casa com ele. Você não retornará ao ambiente onde isso ocorreu. A respiração de Emma se cortou. Eu não tenho mais um lar. Michael falou antes que a doutora pudesse responder. Você tem o meu. Fique comigo, pelo tempo que precisar. Eu vou te ajudar a criar o bebê se for necessário. Você não precisa fazer nada sozinha. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Eu não sabia se você sequer queria me ter de volta em sua vida. A expressão de Michael se suavizou com um sentimento profundo e antigo. Você nunca saiu da minha vida. Você estava escondida dela. E isso é diferente. A doutora saiu, deixando os irmãos a sós. Emma olhou pela janela, vendo uma revoada de pássaros cruzar o céu. Sua voz tremeu, com uma emoção que ela não havia se permitido em anos. O que eu faço agora? Quem eu devo ser depois de tudo isso? Michael respondeu com calma. Agora, você decide isso. Ele não pode mais decidir por você. Emma secou os olhos com a mão direita. Eu tenho medo. Ele assentiu. A coragem só existe quando há medo. E você, Emma, é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais. Sorriu com calor. O detetive perguntou se você está pronta para dar um depoimento formal mais tarde. Só se você se sentir preparada. Emma inspirou com um tremor. Eu vou fazer. Eu quero fazer. Michael a olhou com orgulho silencioso. Tem certeza? Sim, ela sussurrou. Ele me roubou demais. Minha voz não será uma dessas coisas. Quando a enfermeira saiu, Emma se moveu levemente, observando como a luz do sol se deslocava pelo chão. Tomou outra respiração. Sentiu-se mais profunda, mais forte. Michael, ela disse suavemente. Sim. Quando eu o vi enquanto o levavam, eu senti algo que não sentia há muito tempo. O que você sentiu? Espaço, ela respondeu. Como se finalmente houvesse lugar dentro de mim para respirar. Michael assentiu com os olhos brilhantes. Esse espaço é seu, e só vai crescer. O silêncio que se seguiu foi quente, não pesado. Emma apoiou a cabeça no travesseiro, com os dedos acariciando suavemente seu ventre. Pela primeira vez, ela sussurrou. Eu acho que consigo imaginar um futuro. Um onde meu filho esteja seguro. Um onde eu esteja segura. Michael apertou sua mão. Esse futuro começa hoje. Emma fechou os olhos, deixando que a verdade a envolvesse como um cobertor suave. O medo não havia desaparecido, mas não a controlava mais. A dor ainda estava lá, mas não a definia mais. Algo novo estava se formando. Algo frágil, mas intensamente vivo. Esperança. A primeira manhã de sua liberdade havia começado, e ela não tinha intenção de voltar jamais. E esse é apenas o começo. A verdade, capturada em vídeo e confirmada por uma radiografia, desmantelou o império de mentiras dele. A história de Emma, de Michael e do seu bebê é um lembrete sombrio de que o dinheiro e o poder não apagam a covardia. A justiça demorou, mas está chegando para desmantelar o império de mentiras e violência desse milionário. Essa cena, no hospital, capturada pelas câmeras de segurança, não foi só o fim do controle dele. Foi o início da liberdade e do renascimento de Emma. Uma liberdade conquistada com o preço de um osso quebrado,
mas com a força inabalável de uma mãe. Então, deixe um comentário aqui embaixo. Diga o que você pensa sobre o destino desse homem e o que você espera que aconteça com Emma e seu bebê. Se você gostou da intensidade e da mensagem desse vídeo, por favor, clique no botão de gostei, para que o algoritmo do YouTube espalhe essa discussão e alcance quem mais precisa. E o mais importante, se você valoriza histórias que expõem a verdade e encorajam a mudança, se inscreva no canal agora. Juntos, podemos construir uma comunidade que não tolera a violência, mas sim acolhe e protege quem precisa, em Manaus, em Curitiba ou em qualquer canto do Brasil.